Fala galera, beleza? Cara, hoje a gente vai aprender um pouco sobre por que Jesus precisou morrer na cruz. Eu sei que tem muita gente que sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas por que ele precisou morrer? Qual a necessidade do sacrifício de Cristo? Biblicamente falando, você sabe me dizer? Se você não sabe, vem comigo que a gente vai aprender juntos hoje, beleza? Então, abre a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 15, a partir do verso 22, que a gente vai entender um pouco melhor como tudo aconteceu, beleza? Então, vamos lá. Pausa o vídeo, abre comigo que eu já vou lendo aqui, beleza? Diz assim a palavra de Deus. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que estavam ali lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, dizendo entre si, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Então beleza, agora que a gente leu o texto, eu vou começar a explicar para você alguns pontos muito importantes. E presta um pouquinho de atenção, eu sei que no começo vai parecer um pouco chato, cara, mas aguenta comigo que eu vou te explicar tudo certinho e vai ficar muito massa no final, fechou? Então vamos lá. Para a gente entender um pouco melhor e ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento do porquê de tudo isso ter acontecido, a gente precisa compreender que a Bíblia é dividida em 2 partes. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é antes da vinda de Jesus como homem na terra e Novo Testamento após a vinda de Cristo como homem na terra, ou seja, o período que a gente vive agora. Então, Novo Testamento a gente entende que o que a gente vive agora é a graça, o período da graça, e Antigo Testamento, o período da lei, beleza? Então, para a gente entender um pouco melhor, se eu quero orar a Deus hoje, se eu quero falar com Deus, se eu quero pedir algo a Deus, se eu quero ter intimidade, comunhão com Deus, eu só preciso orar. É simples, é muito simples. Só que no Antigo Testamento não era tão simples. Na verdade, não era nem um pouco simples. Vai comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, do verso 1 a 5, vai dizer o seguinte. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamado lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Aí você olha para mim agora e diz, Guilherme, eu não entendi nada do que você falou, cara. Tá bom, vamos lá. Eu vou explicar para você certinho o que a gente leu aqui agora. No Antigo Testamento, ou seja, não o que a gente está vivendo agora, do Antigo Testamento, para eles adorarem a Deus, haviam regras, haviam prescrições. Eles tinham um tabernáculo próprio para isso. O tabernáculo, no caso, seria o que, entre aspas, a gente chama hoje de igreja. Para você entender um pouco melhor, funciona assim. Imagina, eu vou te dar um exemplo para ficar bem fácil de você entender o que era um tabernáculo na época. Vamos pegar o exemplo de uma casa. A casa tem uma área, a parte onde a gente guarda o carro, a garagem, tem a edícula, onde você faz churrasco, o terreno em si, a parte
exterior da casa. Aquilo era chamada de pátio. A parte de fora era chamada de pátio. Depois, a gente tinha a parte chamada lugar santo, que é o que a gente viu no texto agora há pouco. Lugar santo, para ficar um pouco mais fácil de entender, imagina como se fosse a sala. Seria quando você sai da parte exterior e entra na parte interior e você cai dentro da sala, ali seria o lugar chamado lugar santo. Depois a gente viu também o lugar chamado Santo dos Santos, ou em algumas versões, Santíssimo Lugar. Para ficar um pouco mais fácil de entender, é como se fosse um quartinho mais reservado e ele não tinha uma porta, ele tinha um véu. Ele era separado por um véu bem grosso e bem grande, beleza? Então, tá, depois que a gente entendeu tudo isso, vamos continuar seguindo o texto de Hebreus. Vai dizer assim, ó: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Então tá, presta atenção. Lugar santo, a sala, lembra que a gente acabou de explicar? Então, o sacerdote entrava nesse lugar diariamente, todos os dias ele entrava lá, para exercer o seu ministério. O que era um sacerdote, Guilherme? O sacerdote no Antigo Testamento era alguém que exercia os seus dons perante Deus, era quem levava sacrifícios diante de Deus pelo povo. Então, se eu queria oferecer algo a Deus naquela época, eles tinham o costume de oferecer muito sacrifícios de animais e coisas do tipo, tinha muitas prescrições para isso, muitas regras. Quem fazia isso pelo povo eram os sacerdotes. Então, diariamente, eles entravam ali na sala, no santo lugar, para exercer o seu ministério, beleza? Então, agora a gente vai ver, a partir do verso 7, o que ele diz. Ele diz o seguinte: no entanto, somente o sumo sacerdote, presta bem atenção nisso, sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Agora você fala: Guilherme, eu desisto. Cara, o que você acabou de ler aí, velho? O que foi isso? Eu não entendi nada que você falou. Calma. Muito tranquilo. Fique de boa. Vamos lá. Então, beleza. A gente viu duas coisas novas aqui. A gente viu, em primeiro lugar, o sumo sacerdote. Lembra? A gente tinha visto sobre o sacerdote, agora a gente viu o sumo sacerdote. A gente tinha visto sobre o santo lugar e agora a gente viu sobre o Santo dos Santos. Lembra o Santo dos Santos? A salinha, o quartinho ali, separado por um véu. Então tá, vamos entender o que era cada um deles. Sumo sacerdote, para ficar de uma maneira bem resumida, assim, muito simplificada, era como se fosse um líder dos sacerdotes. Ele era um sacerdote, só que com mais responsabilidades. E só ele podia entrar no Santo dos Santos. O sacerdote não podia, só o sumo sacerdote. E ele não entrava todo dia igual entrava o sacerdote no santo lugar. O sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado dele mesmo e do povo. Então a gente vai entender um pouco sobre o Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia alguns utensílios ali dentro. Ali tinha a vara de Arão, tinha as tábuas da aliança, que eram os 10 mandamentos, que Deus deu para Moisés enquanto ele estava 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, orando e jejuando na presença de Deus. Então ele coloca ali. E tinha também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela tinha a representação da presença de Deus. Isso no Antigo Testamento. Isso acaba com a chegada do Novo Testamento. Então, você vai ver muitas vezes no Antigo Testamento guerras entre o povo para tentarem tomar a Arca da Aliança e levarem para si. Por quê? Representava a presença de Deus, ou seja, onde a Arca da Aliança estava, aquele lugar era abençoado. Beleza? Então tá, a gente viu um pouco sobre o Santo dos Santos e sobre o que tinha dentro dele. Agora a gente vai ver um pouco sobre o sacrifício. Lembra que diz que ele só podia entrar, o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e ele tinha que entrar com o sangue do sacrifício? Esse sacrifício tinha que ser um cordeiro, de preferência um cordeiro, e sempre tinha que ser um animal puro, um animal bom. Não podia ser um animal com uma pata quebrada, com uma doença, um animal que já estava prestes a morrer. Não, tinha que ser um animal puro, o melhor que havia ali no rebanho, ok? Então,
o sumo sacerdote sacrificava esse animal lá fora, no pátio, e entrava com o sangue dele no Santo dos Santos, para apresentar esse sangue diante de Deus, pelo pecado dele mesmo e do povo. Ou seja, para, entre aspas, haver um perdão de pecados naquela época, era necessário que isso acontecesse, que esse sacrifício houvesse. Você já vai entender o porquê disso mais para frente, fica tranquilo. Aguenta mais um pouco aí, vamos lá. E depois a gente vai ver também a questão do sumo sacerdote, ele entrando ali. Então, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, com os sacrifícios como foi dito, e quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não podia entrar de qualquer maneira, ele tinha que se santificar para entrar lá, porque se ele entrasse em pecado, ele morria diante da presença de Deus, ele era completamente fulminado. Então, quando a gente olha para ele, tem algo muito interessante que vai estar em Êxodo 28, que é a questão das roupas do sumo sacerdote. As roupas, Guilherme, o que tem a ver as roupas? Cara, tem um capítulo dedicado só para as roupas do sumo sacerdote no Antigo Testamento. E por que isso é tão importante? Quando você vai ler ali, vai dizer que na barra do manto sacerdotal havia sinos pendurados. E sabe por que desses sinos? Porque quando ele entrava no Santo dos Santos, lembra que eu disse que se ele entrasse em pecado ele morria? Então, ele entrava lá no Santo dos Santos, com os sinos balançando, fazendo barulho, com uma corda amarrada na perna, e as pessoas ficavam lá fora, segurando a outra ponta da corda. Então ele entrava na presença de Deus e tinha que ficar andando, se movimentando para que os sinos fizessem barulho, e eles saberiam lá fora que ele estava vivo. Ou seja, parou de fazer barulho, significava que ele tinha morrido. Então os que estavam lá fora puxavam a corda e traziam apenas o corpo dele morto para fora, para que eles não precisassem entrar lá e morressem também, entendeu? Então beleza. E assim era a comunicação dos homens com Deus no Antigo Testamento. Deus levantava profetas para falar por meio dele, e essa era uma das maneiras de Deus passar as suas ordenanças, o que ele desejava do povo uma vez por ano. Tá vendo? É por isso que a gente precisa dar valor à oração. Tá vendo? Antigamente, uma vez por ano, e tinha que fazer toda essa loucura, cara, para poder falar com Deus, para poder receber o perdão dos pecados por Deus. É por isso que a gente tem que dar valor na oração hoje. Eu só preciso falar com Deus e é muito simples. Não preciso mais oferecer sacrifícios e coisas do tipo, beleza? Mas por que eu precisei falar disso até agora? Porque agora a gente vai começar a encaixar as peças do quebra-cabeça. A gente viu tudo o que acontecia no Antigo Testamento para entender o porquê da morte de Cristo no Novo Testamento, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente já vai começar a entender algumas coisas que as pessoas chamam Jesus. E que talvez você mesmo já falou e até agora você não entendeu o porquê. Em João capítulo 1, 29, João Batista vai dizer o seguinte: ele vê Jesus vindo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que a gente falou que o sacrifício tinha que ser um cordeiro bom, um cordeiro puro? Jesus é o cordeiro, cara. Ele foi o nosso sacrifício, entendeu? Então, vamos para outra coisa. Em Hebreus 9, 22, vai dizer o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Tá vendo por que a gente diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado? O sangue de Jesus sendo derramado é o meio do nosso perdão. É só através do sangue de Cristo que nós somos completamente lavados dos nossos pecados. Beleza? E depois em Romanos 6, 23, a gente lê o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Tá, vamos entender uma coisa aqui. A Bíblia é muito clara quando ela diz isso. Cara, você pecou, você tem que morrer. É o seu salário. Se eu trabalho em uma empresa, eu preciso receber meu salário. É mais do que justo. Eu fiz para merecer aquilo. O pecado é a mesma coisa. Se eu cometo o pecado, eu preciso morrer. O meu salário eu tenho que receber. Só que o que Deus faz? No Antigo Testamento, se o salário do pecado é a morte, o povo pecava, nós pecamos. Se o povo pecava, alguém tinha que morrer. O que Deus possibilita o homem a fazer? Ele fala o seguinte: olha, já que vocês não conseguem viver sem pecar, cara, vamos fazer o seguinte: para não morrer todo mundo, eu possibilito para vocês, entre aspas, como se fosse assim uma transferência de culpa. É como se, como eu pequei, eu pego o meu pecado, lanço sobre um animal, lembra do cordeiro? Você lança sobre o cordeiro e ele morre em seu lugar. Ele morre em lugar do povo. Por isso, do sacrifício do cordeiro. Por isso, sempre havia muita morte e sacrifícios no Antigo Testamento. Porque
O povo era como se transferisse os seus pecados, as suas culpas para os animais. Como a gente viu, o fim do pecado é a morte. Então Deus possibilitou a morte não ser diretamente no homem, mas sim em animais. Então é isso que Jesus faz. Quando ele vem nessa terra e quando ele é chamado de Cordeiro, ele toma o nosso pecado sobre ele. Ou seja, eu merecia morrer, eu merecia a morte. Mas Jesus fala o seguinte, olha, cara, como vocês não conseguem ficar sem pecado, eu vou pegar todo o pecado da humanidade sobre mim e vou morrer, porque não dá, cara, não dá, vocês cometem pecado, vocês são falhos, não tem como. Então eu morro por vocês, eu morro no lugar de vocês. A minha morte era para ser em vocês, mas eu vou fazer isso por vocês, porque eu amo vocês, eu sei que vocês não irão conseguir fazer isso sem mim. Então, quando a gente olha em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a gente lê o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É como se ele dissesse pra gente o seguinte, cara, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais ficar fazendo isso. Eu sou o sacrifício por vocês, eu vou fazer isso de uma vez por todas. Vocês não precisam mais de sacerdote terreno, vocês precisam de mim, eu sou o sumo sacerdote de vocês agora. Vocês não precisam mais disso, chega, acabou, não existe mais sacerdotes agora. O único sacerdote, o único sumo sacerdote que nós precisamos é Cristo Jesus. Ele é o único que intercede por nós. Quando a gente lê em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não há necessidade de eu precisar de um outro intercessor, de um santo, de alguma entidade. Não, cara, é Cristo, é único. O único que pode me levar a Deus, o único caminho a Deus é o próprio Jesus. O único que pode interceder por mim diante de Deus é o próprio Jesus. Não há outro. Não há outro. E sabe uma coisa que mexe demais comigo, cara? Isso mexe demais comigo quando a gente olha na madrugada anterior à crucificação de Cristo, a gente vê algo muito louco. A gente vê Jesus orando, e todo mundo já conhece essa oração, e vai dizer o seguinte, ele diz assim para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aqui acontece um erro grotesco das pessoas, sabe? Muita gente lê esse texto e interpreta o cálice como a cruz, como os açoites, como os pregos, como a coroa de espinho, como os insultos. Cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala isso, cara, isso chega a ser ridículo perante que Cristo é. Quando a gente olha para discípulos de Cristo que morreram crucificados, tiveram mortes até piores do que a dele. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Cara, essas pessoas iam para a morte sorrindo, cantando, louvando a Deus. Você acha mesmo que Jesus, ele ia chorar sangue, suar sangue, angustiado por causa da cruz, por causa de apanhar? Não. Isso é um absurdo. Você quer saber o que realmente deixava Jesus apavorado antes da morte? Eu vou te falar o que é. Vai comigo para Apocalipse 16, 19. Diz o seguinte, presta bem atenção nesse texto. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Esse é o cálice que Jesus está falando. É o cálice do vinho do furor da ira de Deus. Cara, presta atenção nessa palavra. Sabe o que significa furor? Furor significa manifestação de ira extrema. Ou seja, cara, é uma ira com uma ira extrema. É muita ira. Cara, eu já vi pessoas muito iradas, muito bravas. Agora você imagina o tamanho da ira de Deus. Agora raciocina uma coisa comigo. Quando a gente vê Deus derramando a ira ali em Apocalipse, ele está falando apenas da cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia foi uma cidade muito corrompida no Antigo Testamento. E Deus lembra desta cidade e derrama sua ira sobre ela. Agora, você imagina uma cidade, cara. Agora pensa comigo. Jesus não estava com o pecado de uma cidade só na cruz. Jesus estava com o pecado de toda a humanidade. Era muito mais que uma cidade. Não só da humanidade daquela época, mas ele estava com o pecado de toda a humanidade, até dos que iriam nascer muito depois, ou seja, nós. Ele estava com todo o pecado da humanidade. Por isso você olha para a Bíblia e Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Cara, naquele momento, Jesus, com todo o pecado da humanidade na cruz, Deus olha para ele e vê o seu filho com todo o pecado. Então ele vai e derrama
toda a ira sobre Jesus. Cara, a dor dos cravos, a dor das chibatadas, dos açoites, da coroa de espinho, cara, isso foi muito tranquilo para Jesus. Agora receber toda a ira do próprio Deus sobre ele, isso é que foi tenso. Isso é o que fez ele ficar apavorado naquela madrugada antes de ser crucificado. Isso é o que nós merecíamos. Eu merecia toda a ira de Deus sobre mim. Eu merecia o castigo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, mas devia estar sobre mim. Deveria estar sobre você. Nós erramos, nós pecamos. Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou. Mas pela graça, pela bondade dele, ele vem e fala: cara, vocês não dão conta, vocês não vão suportar, então eu vou por vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês. Porque não tem como. Vocês são pecadores, vocês jamais conseguirão ser perfeitos. Então ele morre em nosso lugar para nos dar a chance de sermos libertos da condenação eterna. Veja bem isso, para nos dar a chance de sermos libertos da condenação eterna. Não é porque Jesus morreu na cruz que você já está salvo. Isso é uma enganação terrível. Tem muita gente que acredita nisso, e eu acreditava nisso. Eu não entendia nada antigamente, eu achava que Jesus morreu pelos meus pecados, então tudo de boa, cara. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, eu sou de boa. Cara, quando eu tive meu encontro com Cristo, eu vi o quão podre eu era, quão afastado de Deus eu estava e quanto eu precisava dele. A gente não é bom, nós não somos bons, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do sacrifício de Cristo. Ele é bom, o que ele fez na cruz é bom. Tudo que eu faço nessa terra não é bom, nada é bom perante Cristo. Somente o sacrifício dele é bom, somente o sacrifício dele pode me salvar, somente a minha fé estando nele, única e exclusivamente nele, em mais ninguém pode me salvar. Porque quando eu coloco a minha fé em outra coisa e igualo isso a Cristo, eu estou rebaixando o sacrifício dele naquela cruz. Eu estou falando: Jesus, o seu sacrifício ali não foi tão bom assim. Eu preciso de mais coisas. Eu preciso de um santo, eu preciso de alguém. Não dá. Só o Senhor naquela cruz não foi suficiente. Eu preciso de mais algo. Eu preciso de algo a mais. Cara, cuidado. Quando você faz isso, você está idolatrando outra coisa. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de religiosidade, isso em todas as áreas. Se você idolatra o seu filho, se você coloca o seu filho como primeiro lugar da sua vida, se você coloca o dinheiro como primeiro lugar da sua vida, ou nem em primeiro lugar, mas você está ali, se disputa com Cristo, cara, você já é um idólatra. Então cuidado, muito cuidado com isso. A sua eternidade custou um preço muito caro naquela cruz. Entenda, em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que olha o que ele fala um pouco depois, ele fala o seguinte: porquanto aqueles que creram, aqueles que creem em Jesus, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, esses já passaram da morte para a vida e não serão julgados. Mas aqueles que não creram, ou seja, aqueles que não obedecem à palavra do Senhor, já estão julgados e condenados ao inferno. Então, cara, é muito sério. Não acredite. Não acredite que porque Jesus morreu naquela cruz, você já está salvo. Não, você não está salvo. Não foi só porque Jesus morreu naquela cruz que você já está salvo. Você precisa viver uma vida de mortificação, uma vida de santificação. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que perder a sua vida nessa terra por amor de mim, encontrará a sua vida, mas aquele que quiser ganhar a sua vida nessa terra, a perderá na eternidade. Então cuidado, a salvação é muito séria, muito séria. Cuidado, leia a palavra do Senhor e viva ela como ela é. Seja bíblico, não seja religioso, seja bíblico, seja um verdadeiro cristão, alguém firmado na palavra, firmado na rocha, alguém que vive a palavra do Senhor. E só pra gente encerrar, uma das partes mais importantes do texto, que muita gente não entende e não dá atenção. No verso 38 de Marcos 15, o texto que a gente leu no começo, vai dizer: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Cara, isso resume tudo o que Jesus fez naquela cruz. E você tá falando: cara, como assim? Véu rasgado? Jesus morreu? O que isso tem a ver, Guilherme? Não entendi nada. Lembra que eu falei que no Santo dos Santos não tinha uma porta? Tinha um véu. Esse véu era o que separava o homem de Deus. E quando Jesus morre, cara, quando ele expira, ali a Bíblia diz que esse véu, ele se rasga de cima a baixo. E cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Sabe o que isso significa? Significa que aquilo que separava o homem de Deus
Jesus rompeu. Jesus rasgou com violência, ele acabou com aquilo que nos separava de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos e nós estamos totalmente separados de Deus. Mas sabe o que o verso 24 diz? O verso 24 diz o seguinte: mas sendo justificados por meio da graça, pelo sangue de Cristo Jesus. Cara, isso é muito louco, isso é muito louco. Jesus, ele quebra, ele rasga, ele destrói aquilo que nos separava dele. O sacrifício de Jesus ali naquela cruz significa que ele não só nos deu a oportunidade de passarmos a eternidade com ele no paraíso, no céu, e não no inferno, mas ele também nos religou ao Pai, ele nos religou a Deus, ele nos deu a oportunidade de não sermos mais chamados inimigos de Deus, mas sim filhos de Deus. Assim como João capítulo 1 vai dizer que todo aquele que crê em Jesus, recebe ele e vive conforme ele ordena, recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Cara, isso é louco. Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso, mano. Isso é maravilhoso. Não tem nada mais poderoso que isso. Beleza? Então, chega. Isso já basta. Eu espero que você tenha entendido o porquê Jesus precisou morrer por você naquela cruz. O porquê ele precisou morrer por mim. Assim como Paulo diz, o pior dos pecadores. Cara, foi justamente para nos dar a chance de irmos para o inferno. Então é isso. Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui porque se deixar eu vou falar aqui o resto da noite, do dia, do ano, do mês e todo o tempo da eternidade. Então, é isso. Deus abençoe. Até mais. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou me chama no direct. Tamo junto e é nóis.